queria dizer que este governo é compromissado. Vamos dar boa notícia também, tá? Vou ler em sentido de boa notícia. Eu quero dizer que isso é um governo que não discrimina. Não é porque você respeita os direitos humanos que aquele que não respeita, o Lula vai deixar de ser amigo. Não é porque você respeita a diversidade de opiniões que o Lula vai deixar de ser amigo de quem não respeita. Não é porque você não encarcera, não estupra e não tortura que o Lula vai deixar de falar com quem estupra no encarcerado e faz tortura com a oposição. Não é por causa disso. É como diz aquela música do Tiririca, não é? Ele é um ditador, mas é meu amigo. Clementina. Torturador, mas é meu amigo. Clementina de Jesus. É estuprador, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo. Nicolás Maduro, né? Porque, vou dar em boa notícia também, hein? Vamos lá, câmera close. O governo brasileiro convidou para uma visita o almirante venezuelano Remígio Ceballos, um dos principais líderes militares que dão sustentação ao governo do presidente Nicolás Maduro e alvo de sanções no Grande Satã, Estados Unidos e outros países do mal como Canadá, Reino Unido e a terrível e nefasta União Europeia. O convite foi assinado pelo nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, para participar em Belém, dia 7 de agosto, de uma reunião preparatória para a cúpula da Amazônia. O que diz no convite é, aspas, o objetivo do encontro será aprofundar o diálogo entre as altas autoridades da área de segurança pública dos países amazônicos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Em setembro de 2019, o Departamento do Tesouro do ZEUA incluiu o Ceballos e mais 4 autoridades do governo venezuelano em uma lista de pessoas com bens bloqueados no país por compactuar com o regime opressivo de Maduro. Antes, a União Europeia e o Canadá já haviam se... Nossa, estão muito grandes essas pautas. A União Europeia e o Canadá já tinham posto lá, ou seja, o cara ele é procurado internacional, que eu já cansei. Eu perdi até o bom humor, né? Aqui. Que isso, o exatamente. Eu pedi close, também não deram. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam? Tá difícil. Bom, enfim, é isso aí. Vai vir o Ceballos aí. O Ceballos é bacana. Aí ele quer fechar acordo com a União Europeia, né? Ele é o Zé Afrontinha, o Lula também, né? É o Zé da afronta agora. Ele quer fechar acordo com a União Europeia e vai trazendo todo mundo que ele não gosta. Agora são 14 horas e 35 minutos. Repita. 14 horas e 35 minutos. Pavinato, primeiro é o seguinte, primeiro que essa decisão desses países todos em sancionar essas pessoas, né, inclusive o Maduro e o Ceballos, né, tem relação direta com a suposta fraude da eleição de 2019. Não, né? Tem nada a ver. Tem tudo a ver. Desculpa, tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você leu os documentos, Felipe? Tem tudo a ver. Desculpa, isso aí é mentira. Tá falando de quê? Não, comandante de tortura e violação de direitos humanos. São coisas diferentes, gente. Vamos lá. Não, desculpa, isso é mentira. Vamos lá. Existem dois grandes processos associados à Venezuela. Um que está na ONU, que diz respeito à violação de direitos humanos dentro da Venezuela, né, que implica o Maduro, e outra foi a decisão dos Estados Unidos e os países da União Europeia, que não tem nada a ver com essa questão da ONU, que durante as eleições que tiveram em 2019... Não é isso. Depois você fala, Dani, depois desculpa, você fala. Não é isso. Que durante as eleições de 2019, resolveram, ao reconhecer, né, o Guaidó, resolveram colocar essas pessoas como procurados, né, e como... e sem poder viajar para fora da Venezuela. Esse é o primeiro aspecto, né? Segundo ponto, que o tratado que a União Europeia está negociando com o Brasil, com o Mercosul, né? Grande Mercosul. Está relacionado diretamente com a proteção da Amazônia. Todos os requisitos que a União Europeia tem colocado para assinar o contrato são cláusulas grandes e rígidas para o Brasil e para os países do Mercosul todo, que tem ligação com a fronteira da Amazônia,
cuidar da floresta e não desmatar a floresta, né? E a Venezuela tem uma grande parte de sua terra que está dentro da Amazônia, né? Logo... Deise, fala, Deise. A Deise, ela ficou revoltada. É difícil a Deise revoltar, agora ficou revoltada. É verdade, eu nunca vi a Deise revoltada. Logo, faz todo sentido, numa reunião conseguiu irritar dele. reunião preparatória, que visa discutir a questão da Amazônia, chamar a Venezuela para conversar também. Não, ô Felipe, eu tenho só uma pergunta para te fazer, assim, tu não acha que isso é uma falta de visão diplomática absurda, essas tratativas com a Venezuela e o impacto negativo que isso tem lá fora? Assim, tu está tentando justificar uma abertura ditadura, uma conversa com ditadura. Assim, o que eu acho é o seguinte, Deise, vou voltar a falar o que eu já disse aqui antes. Ele está achando que é conversa com o Bial. Não dá pra gente encontros com querer Fátima. Ajudar a resolver o problema da Venezuela, virando as costas pra Venezuela. Essa história de novo. Ano que vem vão ter eleições na Venezuela. Eu posso fazer lip sync de novo. Ano que vem vão ter eleições na Venezuela e o Brasil tem que ser protagonista de modo a ajudar a Venezuela a ter eleições livres. A ter eleições e ter o resultado das eleições negociado e respeitado. E só vai ter, gente, desculpa, não vai ter com o Brasil xingando a Venezuela, brigando com a Venezuela. Vai ter se o Brasil tiver a proximidade da Venezuela e abrir a Venezuela para observadores internacionais da União Europeia também, inclusive. Então faz todos parte. No país das maravilhas. Isso é diplomático. Eu acho diplomático. Você está longe da realidade, Felipe. Me desculpa, Pavinato. Posso Claro, é uma mesa de conversa, não é uma mesa de editoriais. Olha, em primeiro lugar, depois do programa eu vou postar nas minhas redes sociais. Vai pegar você depois do programa. Exatamente. Como é que faz na escola? Eu vou postar para vocês nas redes sociais, tá? O documento referente às sanções, tá? Que foi colocada neste senhor e não só ele, ao Maduro e tudo mais, tá? Que é referente a violações de direitos humanos, tá? Não tem nada a ver com isso que o Felipe falou. E eu vou postar para vocês o documento referente a este caso, tá? Não é outro ponto não, Felipe. Vamos lá, vamos para a realidade. Vamos colocar aqui os pés no chão, tá? Para falar desse assunto. Porque não é algo simples. Nós estamos falando de violações de direitos humanos. Este senhor que foi convidado aqui, ele simplesmente, em 2019, impediu a entrada de ajuda humanitária dentro da Venezuela. É disso que nós estamos falando. Eu não vou nem falar dos casos de corrupção, porque isso já não choca aqui o Brasil, não é? Então vamos focar aqui nas questões que deveria chocar, que são as violações de direitos humanos. E quando nós falamos sobre meio ambiente, o foco deveria sim estar na proteção do ser humano, porque quando nós protegemos o ser humano, nós estamos protegendo também o meio ambiente. Quando nós damos esse foco em proteger o ser humano, em dar condições de desenvolvimento, é aí que nós estamos protegendo o meio ambiente. Aliás, a proteção ambiental, ela só existe em razão das gerações humanas. Todo direito existe em função do ser humano. Exatamente. Agora, o que nós temos, este senhor também, como já foi dito aqui pelo Pavinato, é o grande ali responsável por dar sustentação a esta ditadura. Ele simplesmente já foi por muitos anos ali o comandante estratégico e operacional das Forças Armadas da Venezuela. Estão trazendo este criminoso para o Brasil, convidando este criminoso. A solução, em primeiro lugar, é não passar pano para a ditadura e não ficar colocando... Calma, eu não ouvi, né? Então vamos lá. Não ficar passando pano para a ditadura, como se não houvesse violações de direitos humanos naquele local. Não existe isso, Felipe, que você está colocando eleições livres na Venezuela, que o Brasil vai conseguir isso. O problema da Venezuela, ele é profundo, ele é institucional e não tem como. Essa conversinha que você está colocando, Felipe. É meio assim, primeiro-ministro da Inglaterra com Hitler, né? Não, exatamente. Nós não vamos... Não, nós temos que manter o diálogo com Adolfinho. Com Stalin na violação dos direitos humanos tem em Guantánamo. Violação não é orquestra de viola caipira, não. Mas o fato de ter violação em Guantánamo não rebaixa a situação. Peraí, Felipe. Vamos lá. Ter violações de direitos humanos em qualquer lugar não diminui. O Lula já não cortou relação com os Estados Unidos? Sabe, isso é passar pano para ditadura. Isso é vergonhoso, Felipe. Isso é vergonhoso. O que tem na ONU contra a Venezuela é a mesma coisa que tem na ONU contra o Bolsonaro.
um documento... Não tem nada a ver. Exatamente. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. A Bachelet, você comparar o documento da Bachelet com o documento do Bolsonaro... Início do processo, é um processo que se iniciou lá. Pois é. Não tem decisão e ainda, as pessoas que vão morrendo quanto isso, né? Não tem nada. Quantas? Eles são animais, né? Não são seres humanos. Eles que apodreçam na prisão enquanto Vamos lá. isso. Eu não trabalho com narrativa, eu trabalho com documentos. Eu vou postar para vocês todos esses documentos que o Felipe trabalha com narrativa, que não tem nada a ver, estão fora da realidade, para mostrar para vocês qual é a realidade. Eu sugiro para você, Felipe, que você vá ao cinema e sente num saco de bala de menta e vire um homem documentado. Uma questão importante aqui. Eu não entendi agora qual que é a tua solução para resolver o problema da Venezuela. Não, em primeiro lugar, se tivesse uma solução fácil, já teriam feito. A única solução é negociar, Dani. Não existe negociação claro que existe ali. Negociar. Mas, primeiro lugar, é que ou você invade, ou você invade ou você negocia. Felipe, em primeiro lugar, nós não podemos passar pano para a ditadura. Nós não podemos. Tem duas opções. Em primeiro lugar, eu acho que o Brasil não tem que resolver o problema da Venezuela. O Brasil tem que resolver o problema dele. E o nosso problema, quando você começa a fazer gestos... Nossa, tá calmo, hein, cabeça? Você pediu para tranquilizar. Você aí. Não, você me deu um toque, falou que o Felipe estava quase chorando, parei. Tá um pouco... Não falei nada disso. Não falou? Então tá. Bom, a questão é a seguinte, brincadeiras à parte. O Brasil tem que procurar a melhor solução para ele. E a diplomacia, qualquer diplomacia, precisa ser equilibrada. É necessário ter muito cuidado com esse gesto. Como a Dani falou, esse senhor recebeu uma censura, ele e mais 19 funcionários da Venezuela foram sancionados pela União Europeia. E em reação, o Nicolás Maduro expulsou a embaixadora da União Europeia da Venezuela. Então existe um clima aqui que precisa também ser contornado. É preciso ter um pouco de inteligência emocional. A União Europeia vai botar 2 bilhões de euros. São mais de 10 bilhões de reais em matrizes energéticas não poluidoras aqui no Brasil. Com a guerra da Ucrânia, a Rússia agora vai parar de fornecer alimentos, grãos, a Ucrânia também. Agora foi violado o acordo de grãos do Mar Negro, não vai poder mais sair navios levando grãos da Ucrânia para a União Europeia. Abre-se uma enorme oportunidade para o Brasil fazer a sua exportação na sua balança comercial ficar favorável em relação à União Europeia. Os Estados Unidos já começam a ver também o governo, já vou te dar... É uma conversa, não é... Aqui sim, você fala assim, mas o Capé... Não é editorial. Eu quero te ouvir. Vocês vão virar pingos nos is isso aqui. Pingos nos is é às 18. Por que não convida o ministro do Meio Ambiente, tá? Sim. Qual é a lógica de convidar? Existe no meio ambiente? Lá na Venezuela? Existe. Tem meio ambiente? Tem. Lá deve ter até ministro para os ministérios dos ministérios não elencados. A minha linha é a seguinte, Dani, vou passar a palavra a você, mas a minha linha é a seguinte, a diplomacia brasileira precisa ter um pouco mais de objetividade. Nós temos que estar numa linha intermediária. A China é importante para nós, sim. Estados Unidos é importante para nós, sim. A União Europeia é importante para nós, sim. O Mercosul também. Mas nós temos que fazer uma escala de prioridades. E ficar provocando a União Europeia e gastando prestígio desnecessariamente vai contra os interesses do Brasil. Não temos nada com Venezuela, nós temos que ver os interesses do Brasil. E não estamos atendendo esses interesses ao receber alguém sancionado. Não tem ministro do meio ambiente. Dani, a Venezuela não tem ministro do meio ambiente. Dani, se permitiu, eu queria ouvir o Felipe Monteiro, gostaria que ele falasse também. O relatório da ONU foi em 2022. A questão da sanção foi em 2019 por conta das eleições. Acabei de checar aqui a informação, Dani. Não, mas tu tá... Nada a ver com você não vê que ele não quer. Peraí, eu tenho só não vê que ele não quer. 2022. Não, mas peraí, só não vê quem não quer. O relatório da ONU em relação aos direitos humanos, violação de direitos humanos, foi protocolado em 2022. Não, mas ele vê os anos anteriores. 2019, gente, vocês não gostam da vida humana. Sim, exatamente. É impressionante isso pra mim. Não, mas a questão das sanções... Por conta das eleições. A questão das sanções são por violação de direitos humanos. Eu tenho os documentos, eu vou postar. Então, poste os seus documentos. Olha, eu fico espantado como a esquerda tem desapreço à vida. Que é a mesma coisa no caso Marielle. O quê? Ninguém está preocupado com a vida da Marielle. Aliás, a morte é uma alegria para eles, porque assim eles podem pensar que vão ferrar alguém da direita.
Entendeu? Então, assim, a morte da Marielle foi uma oportunidade. Não se celebra a vida de Marielle, só a morte. A morte dela virou uma cartada. Aí tá, não importa se o documento foi protocolado 22, 21 ou 20. Não, mas é importante. Tem gente presa, estuprada, assassinada. Mas, Pavinato, Pelo amor de Deus, e essas pessoas? é que o nexo causal é diferente. Não, a sanção, desculpa. Não, a não tem sanção nada do a Ceballos ver. e outros líderes da Venezuela tem a ver com as eleições que supostamente foram fraudadas em 2019. Mas tudo bem. Não tem a ver com violação de direitos humanos. É isso que eu tô falando. Ô, Felipe, então me E passa aí fraudar a o documento. eleição, Felipe. fraudar uma eleição, Felipe. já que as eleições livres estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, as eleições livres fraudadas Felipe. são violações aos Felipe, direitos só uma humanos. coisa. Atenção, Felipe, Posta botou o aí, dedo pra mim Felipe, aqui. posta aí o seu documento que eu vou postar meu documento, tá? Referente Vai a ter sanções. nudes. Eu quero ver. Eu não quero o Brasil 2447 como fonte. É fácil, Eu quero os documentos. É isso que eu quero. pra Depois que provar existiu isso o você Google, tá acabou a falando. discussão com Exato, coisa mas boa. não do Brasil 247. Mas, Dani, eu trago fontes. o que os documentos que você vai Depois postar que existiu apontam, o Dani? Mas o que eles apontam? Exatamente. O que eles São apontam? violações Dos de direitos direitos humanos Em relacionados 2022, às a sessão foi sanções. 2019. Não, peraí, ele perguntou para mim, não para você, Felipe. fala, Dani. Vamos lá. É o seguinte, são documentos referentes às sanções dos Estados Unidos, do Canadá, da União Europeia contra este senhor, contra o Maduro, contra vários outros membros do governo desta ditadura, por violações a direitos humanos. Perfeito, São aí Dani. esses os documentos Esse documento existe das mesmo. sanções. Então, não é a questão da eleição. Esse então. documento Não, tem existe nada a ver. mesmo. Não, Eu queria tem nada saber a se ver. é direitos Não, humanos. são direitos humanos. Não Isso aqui pode- é direitos Sua humanos. excelência, o fato. Violar Não, 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 não. eleição, O fato violar eleição é violar direito humano. Tudo Eu bem, gostaria de Pavinato. ouvir o Felipe, A porque questão é a sua seguinte, excelência, a o fato. sanção foi realizada em 2019. Não foi, desculpa. O relatório da ONU é 2022. Mas não tem nada a ver, você está misturando as Ah, coisas. ninguém sabia, né, que a Venezuela saber- existia. Não, não, calma. O fato é um só. Não, Felipe, não é o que eu quero fato- entender é o seguinte: esse Eu não tô- senhor. eu não tô- escuta uma Esse senhor coisa. que foi convidado ao Brasil foi censurado por violação a direitos humanos ou não? Essa é a minha pergunta. Sim, foi sancionado, sim, por violação a direitos humanos. Então nós vamos receber alguém que foi sancionado por violação a direitos Exato. humanos, independentemente do relatório que você falou. Exato. Esse é um fato. Exato, é um fato. E é um fato grave, porque nos indispõe com a União Europeia, Estados Unidos. Perfeitamente. Felipe, no momento nós estamos Estados Unidos precisando. com Guantánamo também. Exatamente. Felipe Betânia. É, mas o Lula é Zé Intriga com o Biden. Já sabe que a régua é diferente. Não. O Lula fala assim, ó. Não, o Lula fala assim: não quero dólar, não gosto Tá comparando uma ditadura com os Estados Unidos? Ele fala. Violação de direitos humanos, estou comparando. Sabe, você está comparando... Eu quero ver ele falar assim. Violação de direitos humanos Você é não violação está de direitos preocupado com humanos em direitos qualquer lugar do humanos, mundo. Felipe. Não, ninguém Você tá. não está preocupado Ah, não, com isso. ah, não. Não Olha, tá. Ô, Desculpa, Felipe, não deixa, tá. deixa eu só pegar um pouquinho a Esther. Opa, coisa boa, silêncio. Por favor. Não, você falou desde todo mundo... Não, imagina, gente. Mas eu vou pegar a Esther um pouquinho no que o Capê está falando, que eu acho que é o ponto que a gente está te perguntando aqui, Felipe. Aí a gente já falou sobre isso em outros programas aqui no Linha de Frente. Acho que negociar com os países que a gente tem interesse econômico, a gente tem que negociar. O Brasil negociou com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O que a gente está discutindo aqui, que eu acho que é o grande ponto, Felipe, é que o Lula dá ares de chefe de Estado para quem tem simpatia por ditadura, como se existisse uma ditadura boa e uma ditadura ruim. Então, quando a gente ouve tu falar, dá a impressão que está tudo bem conversar com a Venezuela. Claro que tá. Dando ares de chefe de Estado para quem não tem que Ele dar. está dizendo isso mesmo. Eu tô mesmo. Tô dizendo isso Ele mesmo. está afirmando Felipe, isso. mas Felipe, O Brasil tem a 10ª economia do mundo. mas O Brasil não é um país assim. importante, Acaba- com protagonismo regional. Meu Deus do céu. E outra coisa, se a gente virar as costas para a Venezuela, os Estados Unidos, ano passado, o Biden, quando ganhou as eleições, mandou o assessor especial dele vir para a Venezuela negociar a compra e venda de petróleo. Era exatamente o que o primeiro-ministro da Inglaterra antes Mas do... negociar é uma coisa, mas antes do vai se Churchill falava com a Alemanha. A conversa que foi nos Estados Unidos. Não. O Lula já Os Estados Unidos também tá declarou conversando que com a lá Venezuela. tem eleições. A gente- Exatamente. quer dizer- A Inglaterra falava a mesma coisa. Nós não podemos pôr embargo na Alemanha. Nós precisamos A gente tem vender que para a saber, Alemanha. A gente tem que fazer o seguinte. Se nós corrompermos com a Alemanha, O Felipe nós não tem vamos a ter mais solução, olhos gente. dentro Vamos ouvir da o Felipe, Alemanha. que ele tem a solução. Para Felipe, amanhã tudo Se a gente resolvido. virar as costas para a Venezuela, aquilo ou vai ser Quem tá ocupado, falando, Felipe? vai ser ocupado por soft policy, né, pelos Estados Unidos, pelo Rússia soft- ou Olha que ou lindo, China. gente. Ninguém soft está falando, policy. Felipe, gente. em virar as Melhor a gente costas à ocupar. Venezuela. Gente. Nós estamos Ué, tão falando falando sim, virar em as costas. deixar de assumir posturas provocativas, gratuitamente provocativas à União Europeia
e aos Estados Unidos. É isso. Focar nos nossos interesses. Esse homem. Não, peraí. Não é, mas quem que esse homem? Vira-lata. Complexo. Você tem o mesmo argumento que o podemos deixar a União Europeia e os Estados Unidos bravo com a gente. Pelo amor de Deus, Capês. O Brasil é forte. Se a sua família estivesse na Venezuela, eu queria saber se você estaria falando a mesma coisa. Complexo de vira-lata. Aliás, uma coisa engraçada. Complexo de vira-lata é você procurar provocar por autoafirmação com a economia. Estados Unidos complexo nós não precisamos provocar ninguém. Que absurdo. Nós temos que ter a nossa postura independente. É muito triste, Felipe. Com uma diplomacia equilibrada. Exatamente. E quero aproveitar esse momento. Dr. José Luiz de Rondônia está mandando um abraço a todos aqui da mesa, está adorando o debate. E um especial a você, Pavinato. Muito obrigado. José Luiz de Rondônia, um grande advogado, foi meu aluno. E a Procuradora de Justiça, Vera Moisés, que acompanha o programa também, está gostando bastante dos debates e pediram para a gente pegar mais leve com o Felipe. Ela não concorda com ele, mas nós estamos sendo um pouquinho agressivos com ele, tá certo? Mas Zé Intriga. Gente, olha, realmente... Você tem que ficar calado para não mais mensagem com a União tua... Felipe, a diplomacia. Uai! Então ele fala assim, não quero dinheiro de você. Porque eu acho assim, falta hombridade. Se a gente tá tão assim, eu sou o Chuck Norris. Aí você chega para a União Europeia e fala assim, pega este tratado, dobra e enfia no meio do seu cofre, União Europeia. Sabe por quê? Porque eu sou rica! É isso aí. Eu sou rica! Faz a Carolina Ferraz. Digo mais. Quero ver o Lula fazer. Não, mas o Brasil... Aí fica lá... Ô, Pavinato, o Brasil tem patrimônio. O Brasil tem patrimônio que nenhum país do mundo tem. Uai, você acabou de falar que ele não sabe o que tem? Mas, ô Pavinato, aqui, o pessoal quer participar interativamente. Boa. Vai ficar sem querer. Não, eu quero só ler uma mensagem aqui pra você que é interessante. Rondônia fica perto da Venezuela. E nós aqui assistimos de perto a esse flagelo do povo venezuelano. Perfeito. Que aqui chegam aos milhares, passando fome. E que de imediato vão para mendicância e para prostituição. É um absurdo diplomático e humanitário dar qualquer tipo de conversa a um déspota criminoso como o ditador Maduro. A opinião aqui, eu li porque tem a ver com o nosso debate. Você acha? Parece que não tem nem ministro do meio ambiente vai trazer solução para a floresta amazônica. Mas ele tem fronteira com o Brasil, para participar das discussões. Veja bem, não adianta conversar com a Venezuela sobre a proteção da floresta amazônica, porque são organizações criminosas e paramilitares. Deixa eu falar uma coisa. Qual é o valor de um acordo? Você faz um acordo com o ditador, qual é o valor jurídico? Ele não vai cumprir? Prático. Ué, o Bolsonaro não foi lá falar com a Arábia Saudita, que é ditadura também? Aí ele pode, né? Aí ele pode. Mas eles pagam, né? A Arábia Saudita pode falar. Mas ele é acordo comercial de petróleo. O Brasil é o seguinte... A Arábia Saudita pode. Sabe como funciona o Brasil? Eu vou usar. Sabe como funciona o Brasil, meu querido? Dinheiro na mão, lingerie na chão. É assim, querido. É assim. Aqui, é igual a música da Tina Turner. Então você é o primeiro credor que a gente é um private dancer. A gente tá lá, a gente faz polidense. Mas eu não tô entendendo qual é a sua régua, Felipe. Se é defender tudo que é ditador, não é? Ou se finalmente é defender a democracia. Eu não tô defendendo a ditadura. Não, porque você coloca, vamos colocar a mesma régua, Arábia Saudita e Venezuela. Ou seja, você está querendo defender tudo que é ditador. Porque até agora eu não entendi, sinceramente. Se relacionar com a Arábia Saudita, que é um país que exporta óleo para os Estados Unidos, muito bem tratada pelos Estados Unidos, nem sequer se incomoda ou discute o que acontece lá, vai ao encontro dos interesses econômicos do Brasil. Agora, ter um relacionamento com o governo ditatorial... chamar de meu amor, da bitoquinha. O problema é o beijo na boca. O problema não é a relação. O problema é o beijo na boca. Exato. O beijo na boca. O beijo na boca é o problema, Felipe. Ô, Pavinato, eu concordo com você. A forma como o Lula recebeu o Maduro... Tapete vermelho foi um absurdo. Ninguém está falando que o que existe na Venezuela não é uma ditadura. Felipe, que é provocativo. Ninguém tá falando... É isso que nós estamos falando. É provocativo. Eu concordo com tudo que você falou. Você não precisa provocar para mostrar autoafirmação. A minha única questão que eu discordo de vocês é o seguinte. Eu acho que a gente não resolve o problema da Venezuela virando as costas para a Venezuela. Também acho. Eles têm que ter uma postura diplomática e de negociação com a Venezuela. Mas não de apoio. Esse diálogo. O que tem aqui é essa apoio. É a diferença. Não de apoio. Tem aqui apoio.
como o Brasil tem com a Arábia Saudita, que é uma ditadura também. O que tem mas aqui é apoio. ninguém sai falando que a... Ponto. Ninguém fala aqui. O Brasil falando. O Brasil tem uma relação tá aí. comercial com a Arábia Saudita. Exatamente. Mas a pauta, qual que é a pauta? A pauta foi você não vai lá, Venezuela para o evento. Tem que convidar mesmo. O Brasil apoia uma ditadura hoje. Essa é a questão. Não está ali para negociar ou para tentar resgatar a democracia na Venezuela. O que nós temos hoje é o apoio a uma ditadura. Então já invalidou tudo que ter você... um bom relacionamento. Você está confundindo ter um relacionamento. Mas é o jogo de palavras. Essa é a diferença. É o jogo, é a subversão do idioma. Dar apoio. Perfeitamente. É a totalmente subversão do diferente. idioma. Agora, subversão do idioma. Exatamente. Cansei dessa pauta. Eu também cansei. Vou trocar só porque eu gosto muito de você. Tá? Mas a audiência está adorando. Querido, A audiência está adorando se a me pauta. permitir, Então, eu posso falar? todos nós gostamos de você, mas Eu não de fato, sei. Você está arrumando Eu tô em muita dúvida intriga, já. cabeça.